Você aí, cuida dos seus olhos? O Abril Marrom reforça o alerta aos problemas que podem causar cegueira, além da conscientização sobre as dificuldades das pessoas cegas. Sobre saúde da visão, é o que a gente vai conversar agora no quadro de saúde. Com a gente a doutora em oftalmologia, Tiana Burman. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com todos os telespectadores. Muito bem, e você que está nos vendo aí, atenção, pode participar da nossa conversa 99588-2374. Se você está apenas nos ouvindo, também participe, 99588-2374. Pode mandar para a gente a sua questão. Bom, para a gente começar, doutora, cada vez mais cedo temos visto crianças com problemas de visão, o uso de óculos, por exemplo. Podemos acreditar isso ao uso das tecnologias, esse universo de telas que nos cercam, né? Gente que não consegue dormir, praticamente dorme com a tela acesa na frente do rosto. Computadores, aqui vamos listar, computadores, tablets, smartphones, enfim, todo mundo com um objeto na mão, com essas telas na mão, mas principalmente as crianças. Parece que elas não se desgrudam desse universo. Isso está trazendo problema para as nossas crianças? Sim, sem dúvida. Né? Na realidade, o hábito de enxergar para perto, de ficar sendo muito estimulado para perto, está fazendo com que as crianças elas aprendam, né, que o cérebro aprenda que o ideal é enxergar para perto, em detrimento da visão de longe. Então, o que se observa nessa nova geração é um aumento do índice de miopia, que é a dificuldade para longe. Ou seja, a miopia tem aparecido cada vez mais cedo e em graus mais elevados do que nas outras gerações, nas gerações passadas. Né? Sim. Então, o recomendado pela Academia Americana de Oftalmologia é que as crianças não sejam estimuladas mais do que 2 horas diárias, né, nesses equipamentos eletrônicos, seja celular, smartphone ou tablet. E deve ser evitado também em crianças com menos de 2 anos. Né? Na realidade, o uso muito restrito nessa idade. Sim. E após os 2 anos, no máximo 2 horas ao dia. Bom, no caso dos adultos agora, né, há uma forma menos nociva à saúde dos olhos no uso da tecnologia, porque praticamente hoje, boa parte, a maioria das profissões trabalham na frente de uma tela também, às vezes com jornadas muito exaustivas, saindo do ambiente de trabalho e continuando esse trabalho em casa. Que prejuízo o uso prolongado de smartphones, tablets, computadores podem trazer para o olho médio e longo prazo? No caso dos adultos, né, existe uma queixa muito comum que é o ressecamento ocular. Então, aqueles adultos que ficam muito na tela do computador, especialmente expostos a ambientes com ar-condicionado, têm um ressecamento ocular bem importante, então se queixam de ardência, desconforto, olho vermelho. Né? Então, para essas pessoas, o recomendado é que não fique mais do que 1 hora direto na tela do computador, ou seja, dê pelo menos intervalos de 10 minutos entre 1 hora e outra. Sim. E além disso, quando necessário, está indicado o uso de lubrificantes oculares. Que não são colírios ou são colírios? São colírios, exato, Sim. São colírios. Mas para isso sempre é importante uma avaliação oftalmológica prévia. Ah, isso é muito importante, porque a gente sabe que se for numa farmácia e pedir um colírio, vai ser adquirido esse colírio, mas existem diferenças entre os colírios. Os mais comuns, por exemplo, não são iguais aos recomendados por um oftalmologista. Exatamente, isso é muito importante. A automedicação a nível oftalmológico também é grave. Existem colírios, por exemplo, que podem ser comprados na farmácia e que têm efeitos colaterais, podem aumentar a pressão do olho, ou seja, podem dar glaucoma, podem causar catarata precoce. Então, evitar a automedicação. Né? A consulta com o oftalmologista ela é muito importante. Sim. Porque através dela a gente detecta uma série de doenças. Né? O paciente ele deve procurar o oftalmologista não apenas para trocar os óculos, mas para fazer uma revisão geral. Sim. Na consulta oftalmológica a gente faz exames como, por exemplo, medida da pressão do olho, para diagnóstico de glaucoma. Glaucoma é uma doença muito grave porque pode levar à cegueira. Ela causa um dano no nervo óptico. Sim. E a perda da visão do glaucoma é uma perda periférica. Então, às vezes, o paciente ele não se dá por conta que ele está perdendo a visão.
E o glaucoma, ele causa uma perda de visão irreversível, ou seja, no momento que a gente detecta, a gente só consegue fazer com que evitar a progressão, mas a gente não consegue recuperar o que já foi perdido. Então, Entendi. daí a gravidade desse diagnóstico. Há tratamento, mas não que vá reverter por completo o processo do glaucoma. Exatamente, vai segurar, vai evitar que ele progrida mais, mas não aquela visão que perdeu, aquela periferia que foi perdida, a gente não consegue recuperar mais. Por isso o diagnóstico precoce é É fundamental. muito importante. Sem E além dúvida. disso, né, numa consulta oftalmológica, a gente faz exames como, por exemplo, a biomicroscopia para diagnóstico de catarata. Sim. Né? A catarata, ela é uma opacificação do cristalino, que é a lente natural do nosso olho. Então, o paciente ele começa a ter perda visual, a perder visão de cores, perder a nitidez. Sim. Né? E nesse caso está indicado uma cirurgia, né, para trocar essa lente. Então, se tira o cristalino, que é a lente natural, e se implanta uma lente artificial. Para Bom, substituir. no caso, vamos pegar o gancho da catarata, mas falar de outros problemas como a perda ou a mudança, como a gente falou, do óculos, do grau do óculos, né? O declínio da qualidade visual. Isso começa... A catarata é uma doença, por exemplo, associada muito a pessoas com idade já avançada. É unicamente exclusiva para idosos ou ela pode começar de forma precoce também? E a relação com a idade, a partir dos 40 anos, por exemplo, é normal alguma perda na qualidade da visão? E há variação entre homens e mulheres, por exemplo? Bom, a catarata pode dar em diferentes idades, né? Ela é mais comum nas pessoas de mais idade, né? Sim. Cerca de 70% das pessoas acima de 70 anos têm catarata, têm algum nível de catarata. Mas ela pode atingir, podemos ter catarata precoce, nós podemos ter catarata em pacientes que usam muito corticoide tópico, né? Ou até mesmo sistêmico, então esses pacientes têm que fazer uma revisão periódica. A gente pode ter catarata em criança, catarata congênita. A gente pode ter catarata após um trauma grave no olho. Sim. Né? E o aparecimento da catarata independe do sexo, dá tanto em homens quanto em mulheres. Bom, no caso da qualidade da visão, a gente troca os óculos, né, de forma... Isso se acentua com a idade e há relação entre homens e mulheres também? Há uma perda de qualidade visual mais forte nas mulheres ou nos homens? Na realidade, o nosso olho ele funciona como se fosse uma máquina fotográfica. Né? Quando a gente olha para longe, o músculo que tem dentro do nosso olho, ele relaxa. E quando ele olha para perto, para focar de perto, esse músculo ele contrai. Quando a gente vai chegando próximo aos 40 anos, o que acontece é que esse músculo ele fica um pouco mais preguiçoso. E a gente tem uma dificuldade, inicia dificuldade para perto, isso tanto em homens quanto em mulheres. Esse problema se chama de presbiopia. Então, a grande maioria das pessoas, quando chega por volta dos 40 anos, inicia essa dificuldade para perto e tem indicação de iniciar o uso de óculos. Sim. Bom, prevenir é melhor do que remediar. A gente sabe que, por exemplo, a consulta, a visita a um oftalmologista Sem de forma dúvida. precoce pode ajudar a resolver alguns problemas o mais rápido possível. Hoje em dia, as questões do nosso, não só os hábitos, como a gente falou, de ficar na frente da tela, mas péssimos hábitos como o tabagismo, né, o alcoolismo, enfim. Muito se fala dos remédios, os alimentos bons para a saúde, funcionam de forma preventiva. Há, por exemplo... Tem que comer cenouras, as pessoas... Existe algum tipo de alimento que pode nos ajudar, bons hábitos, tudo que pode nos ajudar a ter uma qualidade visual cada vez melhor ou pelo menos retardar esses efeitos da idade? Sim, ter uma vida saudável, ter uma alimentação saudável ajuda o nosso organismo em todos os aspectos, Sem dúvida. inclusive para os olhos. Então, se a gente se alimenta bem, por exemplo, se a gente tem uma glicemia, um nível de glicose dentro do normal, por exemplo, a gente evita doenças na retina. Se a gente não tem hipertensão, se a gente se alimenta bem, a gente tem uma pressão dentro do normal também, porque tanto a pressão alta quanto o diabetes podem dar lesões graves no fundo do olho. Então, a gente tendo hábitos saudáveis de vida, a gente também evita doenças oculares e isso inclui o cigarro também. Sim, claro, perfeito.
Bom, agora a questão dos óculos, tá? O pessoal, às vezes, vai... Bom, a gente já viu o óculos de grau ser vendido em camelô. Né? Eu fico pensando, assim, com todo o cálculo que é feito na posição da lente e tudo mais, como é que as pessoas se arriscam. A gente entende que, às vezes, é difícil a questão do custo, mas é um risco muito grande. Óculos de sol também, né? Sem nenhum tipo de proteção. Esses riscos a gente corre mesmo quando compra um óculos sem procedência, a questão da procedência do óculos, das lentes? Sem dúvida, especialmente quando a gente está falando de óculos solar. Por que a gente diz isso? Porque quando a gente coloca um óculos de sol, que é uma lente escura, o que acontece é que a nossa pupila dilata. E com isso, um maior número de raios atingem o nosso olho, atingem o nosso cristalino, que é a lente natural do nosso olho, atingem a nossa retina. Quando essa lente escura ela não tem o filtro ultravioleta, esses raios solares eles vão ser muito prejudiciais aos nossos olhos. Então, a gente tem um risco maior de ter catarata, de ter degeneração macular relacionada à idade, ou seja, uma doença lá atrás no fundo de olho. Né? Então, daí a importância de se usar óculos de sol com filtro ultravioleta. Sim. Né? É preferível não usar óculos de sol do que usar um óculos de sol sem filtro ultravioleta. Sim. Porque quando a gente não está usando óculos de sol, o nosso organismo se defende fechando a pupila. Então, um número pequeno de raios acaba atingindo o nosso olho. Né? Bom, vou mandar um abraço para um grande amigo meu, Guilherme Ferges, que me convenceu a usar óculos de sol até mesmo em dias como hoje, que está completamente nublado. As pessoas associam muito à presença do sol. O Guilherme exagerou um pouco ou essa proteção também é bem-vinda, até mesmo em dias de nuvem? É sempre bem-vindo, né? Sim. Evita a fotofobia, aquela aversão à luz também, né? E aos danos que eventualmente possam ocasionar principalmente pelos raios ultravioletas. No caso, meus óculos... Nem sempre que está nublado não quer dizer que esteja nublado e que não tenha radiação. Claro. Né? A gente vai na praia, às vezes, se não bota filtro solar e está nublado, a gente fica queimado. Né? Nesse caso, inclusive os óculos de sol, e isso é bem comum hoje em dia, eles têm grau. As pessoas, né? Isso é bem-vindo também? Isso é ótimo, excelente. As pessoas que não conseguem, por exemplo, ficar sem os seus óculos, elas podem colocar o grau na lente de óculos solar. Claro. Fica ótimo, fica excelente. Tem a proteção e enxerga bem. Bom, vamos para dicas gerais para a gente conservar a saúde da nossa visão, dos nossos olhos. O que é fundamental hoje? Uma dica eu acho que já está, de início a gente já deu, né? Vamos cuidar com as telas de celulares, computadores. Tem gente que se tranca no quarto escuro e fica só com aquela luz direto nos olhos. Isso é um risco, sem dúvida, muito grande. Outras questões que a gente pode ter esquecido agora nessa nossa conversa. Uma questão bem interessante também é a gente sempre evitar tocar os olhos com as mãos sujas. Né? A gente aumenta muito o risco de desenvolver conjuntivites, né? E de contaminação para os nossos olhos. Então, acho que essa é uma dica bem interessante. Sempre lembrar, antes de coçar os olhos, de dar uma lavada nas mãos, de passar um álcool gel. Então, isso evita boa parte das conjuntivites. Né? Ah, pois é. Ainda mais nessa época. Vamos lembrar do álcool gel que está chegando o inverno aí, a gente precisa manter a higiene nas mãos em todos os sentidos, né? Especialmente põe na boca, põe nos olhos, enfim. Bom, doutora Tiana, seja sempre bem-vinda. A gente quer que esse mês, o Abril Marrom, sirva de concentração, não só no abril, mas durante o ano inteiro. Sim. A gente agradece a sua presença. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E que a gente possa, com os bons olhos, assistir, né, o Conexão RS. Foi um grande prazer estar aqui. A gente sabe que 80% das doenças que causam cegueira são doenças que são preveníveis, então fica de novo o alerta da importância da revisão periódica com o oftalmologista. Essa revisão, essa frequência, mais ou menos? O ideal, pelo menos uma vez ao ano. O ideal, uma vez ao ano, perfeito.